Voltamos! Essa é mais uma temporada do Umbu Podcast, passando no seu tocador de áudio e de vídeo, né, Mirtoca? É isso aí, estamos aqui novamente, juntas e misturadas. Não somos parceiras do crime, antes que ela proponha isso. Já estou falando que essa nova temporada... Não, hoje 4, acima de 4 é formação de quadrilha. A gente não quer ninguém seguindo a gente, 4 copos pretos aqui no Curuzu, né? Não, mas o problema é que nós somos 4 corpos pretos aqui no Curuzu. Então a chance hoje é ser formação é de quadrilha, hoje é não, ser formação de quadrilha. Pode não. Hoje a gente está formando uma gangue positiva para pautar, né, o antirracismo, a luta pela igualdade racial e social, a partir de temas e desdobramentos dentro da intelectualidade negra, né, Mirtoca? Da intelectualidade negra baiana. Sabe aquela pessoa que você acha que não conhece, mas que às vezes você vê o trabalho dela? É com essa galera que a gente vai conversar nessa nova temporada. E essa temporada tá super especial, que a gente conseguiu retomar um dos lugares que começou a pautar isso enquanto discussão cultural, né? A gente está aqui diretamente da senzala do Barro Preto Curuzu, na Liberdade, para conversar com várias pessoas durante 4 programas sobre diferentes aspectos dessa contribuição cultural e social para a Bahia. Isso aí, viu? Vamos começar? E hoje estamos conversando com 2 pessoas aqui que estão estreando com a gente essa temporada. Eu já estou empolgada, assim, ó, sejam muito bem-vindos. Jorge Augusto, desde Sacramento. Jorge, que é conhecido por ser poeta, professor, soteropolitano do bairro da Liberdade. Tá em sua casa, né? Tô na minha casa. Doutor em Literatura e Cultura pela UFBA. Jorge publicou Mapa de Casa, ciclo de poema e editora do Fósforo 2023 e organizou o livro Contemporaneidades Periféricas, segundo o selo 2018. Edita a revista de literatura brasileira contemporânea Organismo, que ficou devendo de trazer pra gente, não foi? Seja muito bem-vindo, Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. E a nossa outra convidada é a professora Deise Sacramento. Deise Sacramento é uma mulher preta de Salvador, professora de língua portuguesa do IFBA, doutoranda em literatura e cultura da UFBA, produtora cultural, idealizadora e responsável pela plataforma literária Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, pela editora Diálogos Insubmissos e pelo projeto Casa Insubmissa de Mulheres Negras. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. Eu acho, Camila, que essa temporada, primeiro que a gente já começa falando de coisas que eu e você gostamos. Que é o quê? Literatura. A gente já chega, que é um lugar que nos foi negado, não é isso? Sim. Eu vou começar falando o seguinte: esse projeto que vocês estão fazendo agora é fundamental, né? E é significativo que ele comece aqui, aonde os intelectuais estão ainda por muitos anos, né? A gente fala muito hoje de letramento racial e quem fez isso ostensivamente por décadas para uma geração inteira que não estava nas universidades foram os blocos afros. Então a gente já começa com uma pegada, né? Vocês começam com uma pegada muito boa, assim, de, inclusive, compreender que, para a gente, essa ideia de intelectual não é aquela pessoa que está na universidade, que o pai era professor e aí ele vai, estuda, tem um quartinho. Que é uma continuidade da oligarquia, né? Não é isso, né? Assim, a gente hoje, a geração das cotas, né? A gente é aquela pré-cota, mas as gerações cotistas, elas estão redesenhando isso porque a gente está misturando o intelectual da rua com o espaço acadêmico. E aí a gente forma uma nova geração de intelectuais que eu acho que somos nós, né? Aqui hoje eu sou daqui, do Curuzu, da Liberdade. Morei aqui do lado muitos e muitos anos e tô hoje aqui falando disso no ILE. Então, assim, eu acho que vocês pegaram o lugar certíssimo para começar. E eu fico feliz de ouvir falar isso, porque quem de cara vê a bio dos dois entende que são pessoas que estão na academia, estudando literatura e cultura, mas também são pessoas que estão compartilhando conhecimentos empíricos de vivências em relação da interatividade da comunicação, da construção da linguagem comunitária, das vivências em relação a essa formação cultural, seja no carnaval, seja na relação da sociedade com os vizinhos e tudo mais, e como isso a gente transforma em próprio conteúdo e conhecimento para devolver à mesma sociedade, né? E aí eu queria saber quando foi que vocês se perceberam esses agentes transformadores? Quero agradecer, né, a todo mundo que está responsável por
por esse momento, agradecer pessoalmente a Mirtes, a Camila, né, estreando aqui. Já espero voltar. Tá vendo? Já cheguei. Já Eu gosto cheguei. disso. Já Você cheguei. chegou bem. Eu Pô, gosto agradeceu disso. e eu queria agradecer. E já cheguei Mas dizendo, ó, eu volto. Não, mas você chegou nos bastidores e você falou que gostou disso, de Demais, ver, de nos demais. conhecer. Então tá valendo. E para mim é muito importante a minha relação com a liberdade, ela também vem da história da minha família, né? A minha avó, a minha mãe, é da Rua Zeredo Coutinho, um pouquinho mais em cima, ali naquela região da Central, que descendo vai pegar o São Lourenço. Ali é Foi só ali quem que eu manja. cresci, né? Eu cresci enquanto uma criança negra. Eu não morava aqui na Liberdade, eu sou do Cabula 6, sou menina de condomínio. De uma mãe que teve, né? E é importante fazer esse registro. que É eu tô igual a com mim. Eu sou menina de condomínio, lá do Ibuí. uma mãe de 74 anos, Dona Angélica, que criou, né, os filhos. Minha mãe é mãe solo. E a educação, a leitura sempre foram pilares importantíssimos para ela. E minha mãe é uma referência para mim nesse campo da leitura e até enquanto professora de língua portuguesa, né? Minha mãe sempre amou palavras cruzadas e ela era a responsável pelo Telex no Correio aqui, né? Na Bahia, na sede Bahia da Editora Abril. Então ela era Eu vi uma responsável. postagem você Pô, massa falando isso. de sua mãe. Gente, minha mãe era quem mandava as notícias, né? Ela já tinha uma experiência com a editora. Então a gente sempre cresceu com revistinhas em quadrinhos, com livros. Não sabia se eu podia falar o nome da editora aqui, né? Pode, aqui A, pode. a editora Abril, né? Verde abril. E durante muito tempo, né, esse contato da minha mãe com os livros, com as revistas, me possibilitou ter uma infância com acesso à leitura, Sim. né? E assim, à medida que o tempo ia passando, né, obviamente eu questionava que eu, infelizmente, comecei lendo autores e histórias que não tinham nenhuma representação para uma criança negra do que é ser negro, né? Sim. E aí eu não vou nem citar para poder não ficar dando Ibope, ibope e cartaz. imagem moral para pessoas que são até inomináveis para a gente na literatura, agora a gente nem precisa mais citar. Mas isso foi importante porque o contraponto ele sempre esteve presente, né? Que eu olhava assim, mas se é ela que cozinha, por que não é o nome dela, né? Giovanni Sobrevivente, né? Com a história da tia Anastácia. Então isso já me incomodava, né? Eu não sabia dar nome a isso me incomodava e à medida que a minha vida, enquanto essa criança que lia, que tinha muito interesse pela leitura e que estranhava e que como adolescente teve o terror das revistas, aquelas revistinhas, né? Femininas, a Capricho. Eu tive a aí assinatura era- da Capricho. Capricho, Isso. Carícia. Mas- Era um terror, porque eu Mas não era entendia interessante, muito. porque hoje eu entendo o que você fala. A gente não sabia o nome. Isso. Mas a gente via aquilo. Eu consigo ver. Assim, alguma é coisa real. estranha, Tinha uma né? coisa que eu não me enxergava. Mas eu não sabia explicar o que é que não estava ali. Agora, assim, pra mim, que estudava em colégio particular, era mais uma extensão de alguma coisa que eu já vivia na minha vida, né? Então, assim, Capricho e Carícia trazia desenhado aquilo que estava no todo dia. Eu entrava pra sala, era o corpo preto. Isso. Então, as outras duas pessoas pretas que estavam na escola eram minha irmã mais nova e meu irmão mais velho. Então, era muito fácil o pessoal perguntar, você é irmã de Samora e Carol? Por quê? Porque quem tinha era isso. Então, a Só Capricho e Carícia trazia isso, Isso. a TV trazia isso, os espaços de beleza traziam isso, a moda trazia isso. Eu comecei a maldar quando eu comecei a sentir falta daquilo que eu ficava, "Oxe, como é que pode só ter eu?" Aí eu ia sair final de semana com meu pai e minha mãe, era todo mundo diferente. Eu falava, como é que nesse ambiente do lazer, da desconstrução, do ambiente fraterno, somos milhares, ao contrário, é difícil ver uma pessoa não negra, seja no Pelourinho, seja no Curuzu, seja no Santo Antônio, onde era o ensaio antigamente. Dificilmente a gente não vê uma pessoa negra aqui. Aí eu chego nesses ambientes normativos de formação, de um pouco de colonização, sim, né? Que é de lá que a gente começa a aprender outras teorias que não são as nossas. Eu não encontro. Foi a vivência que me trouxe. Aquilo que eu tinha acesso de revista e de TV só reforçava o que para mim estava posto. Você sabia que uma coisa interessante, eu estava conversando antes com o Jorge, né? Que eu falei, né? Que eu estudei letras por 5 semestres na UFBA e depois deixei. E letras não eram dos cursos concorridos, né? Não tinha aquela grande concorrência. Mas eu já conseguia perceber várias nuances. Quando eu cheguei na UFBA, na minha turma, contava de dedo quem eram os negros. Naquela turma de letras. E aquilo me chamou a atenção, porque na minha cabeça, eu falava, é menos concorrido, tem mais chance de ter negros. Depois eu entendi que era essa intelectualidade que você trouxe.
Eram os filhos dos professores, eram os filhos dos tradutores, eram pessoas que tinham acesso às línguas desde sempre e que estavam ali estudando para ser isso. E aquilo me chamou a atenção. Era para ser professor, por exemplo. Não era para ser professor. Era Inclusive, francês, era isso. alemão. Inclusive, muitos dos meus colegas que se formaram, a maioria não são professores. Isso. E até o entendimento de que você vai para um curso de letras e que não necessariamente você vai ser professor, eu não tinha. Exatamente. Eu não tinha. Agora, a minha experiência com a... Aí você veja, né? O quanto esse destaque que Jorge traz para as ações afirmativas, o quanto isso foi um diferencial para mim, enquanto uma estudante negra da Universidade Federal da Bahia. Eu sou da primeira turma de cotas na pós-graduação no país, né? Uma luta do coletivo Luísa Bairros, que internamente conseguiu assegurar, nos programas de pós-graduação, o acesso por cotas. Cotas para pessoas negras, cotas para pessoas com deficiência, enfim, né? Todo. Daisy, você é de uma turma depois da minha, não é isso? Isso. Me permita dizer só uma coisa. Quando Daisy chega, a gente tinha acabado de travar uma disputa interna no Instituto de Letras, que era com o apoio de alguns professores, né? Denise, da Henrique. Os professores negros, sobretudo. Os professores negros, só eles. Sobretudo não, Eles só que eles. estavam ali, né? Mas que dependia muito dos alunos, porque eram fóruns para votação. E aí a gente questionou por que tinha que ter entrevista. E por que a prova de língua estrangeira precisava ser necessariamente eliminatória. Ela podia pontuar, podia tudo. Classificar, mas eliminatória no sentido de que você faz 2 provas para o doutorado. Francês você tira 10. Espanhol você tiraria 6,9. Perdeu. Mesmo que no resto todo, entrevista... Se eu tivesse tirado 10. 10. A gente fala, olha, isso não cabe. E aí foi uma disputa mesmo de voto, mudar a forma como os votos eram computados. Técnicos e, como é que diz, alunos tinham um voto todos juntos. Isso. Não tinha paridade. A gente mudou. Tudo isso na disputa e no diálogo interno com os professores, em fóruns, debates. A gente tirou a entrevista e a prova de língua passou a ser classificatória. Na minha turma, acho que tinha uns 3, 4 negros. Vá lá hoje ver como é. Não, Hoje é não elite. é Hoje é hoje. elite. Não é Hoje hoje. Já elite. foi na minha turma. Já na sua turma. A minha turma A foi uma transformação foi turma brutal. eminentemente negra. Foi uma turma eminentemente negra. E dentro dessas disputas, né, desse caminho de disputas internas, por exemplo, nós conseguimos assegurar pela primeira vez que o acesso às bolsas de mestrado também levasse em consideração o critério das cotas. E, assim, obviamente, nada disso foi sem as tensões que a colonialidade da universidade está imposta hierarquicamente, com as amarras burocráticas, institucionais, inclusive jurídicas, porque a gente está numa disputa que ela também é jurídica, uma disputa de narrativa, uma disputa jurídica, né, sobre o direito, inclusive da manutenção e da revisão do projeto de cotas e como tem sido tenso manter, né, e assegurar. Na verdade, o Brasil não se preocupa em perguntar o motivo de nós ainda precisarmos de cotas, né? A grande pergunta é por que a gente ainda precisa de cotas. O racismo não existe. Né? E aí, assim, a grande preocupação do país deveria ser o porquê, né, o motivo, e isso também, né, voltando ao que Jorge trouxe no começo, sobre essa perspectiva de intelectualidade, né, que ela é racista, ela é classista, né, ela é LGBTQIAP+, fóbica. Então, assim, a universidade ela é um espaço completamente embranquecido que dita o que é literatura, dita o que é sujeito, dita a vida, né? Uma parcela significativa do que nós vivemos, nós empreendemos dentro da universidade, e esse é um local de disputa para nós, enquanto pessoas negras, em qualquer estágio que estejamos, seja estudante, seja professor, seja coordenador, independente do que a gente esteja fazendo. É um espaço extremamente adoecedor, rígido, né? E que tem uma dinâmica de funcionamento, né? Que é o que a gente conversava um pouco mais cedo. Nós, pessoas negras, não sabemos fazer doutorado, porque nós somos talvez a primeira turma que entra, a geração, né? Que faz doutorado, a primeira geração de pessoas negras que faz doutorado. Adoecidas.
completamente adoecidas, sem estrutura, né? Porque o acesso às bolsas precisa ter esse debate, porque muitas vezes as pessoas negras têm a condição técnica de acessar, né? Acessa a nota, faz e dentro não consegue se manter. Porque não tem, inclusive, assistência estudantil na pós-graduação suficiente para amparar esse novo lugar de intelectualidade. Que tem cabelo para cima, que tem dread, né? Que tem deficiência, que se veste como se quer, que entende outras identidades de gênero. E a universidade simplesmente, sobretudo, né, sobre essa concepção do que é o intelectual, né? Quem é esse sujeito da intelectualidade quando nós nos colocamos nesse lugar? Você trouxe uma coisa que eu ia perguntar, né? Por exemplo, de forma resumida, os fenótipos não estão preparados para poder lidar com esses dois tipos de intelectuais, que usam dreads, que têm a pele, que são retintos e que transitam num lugar sem espaçamento do que aquilo que a comunidade periférica tá, sabe? Ser intelectual não afastou muita gente da base. Isso é um privilégio preto. Que a gente sabe como, à medida que a gente vai emergindo, onde as pessoas vão transitando e os espaços que passam a circular. E hoje em dia eu fico observando a galera que faz doutorado preta, a galera que faz mestrado preta, continuando muito tranquila no final de semana em curtir seu samba, seu pagode, seu bloco afro, fazer um churrasco de tijolo, curtir a laje, pegar banho de sol com fita. E eu acho que é algo que a gente vem pautando e que, em algum momento de formação social, bota a gente do subintelectual. Ah, não, fez tudo isso e não avançou. Mas e precisa um doutor, é assim que o doutor faz. Tem doutorado assim, em dança pagode. Mas, Camila, mas você sabe o que é? É que quando as cotas foram pensadas, e muita gente não gosta que diga isso, eu sinto muito, porque eu realmente acredito nisso. As cotas não foram pensadas para ir tão longe assim. Ah, claro. Não foram. Eles quando... Era como se fosse um acesso apenas à graduação. Você não Não, precisava era andar. tapa a boca. Você não precisava ir E eu tenho pra... a sensação que era aquela lógica que teve no processo de abolição, né? Abolem para ver se eles se matam. Bora botar eles na academia para não ir para lugar nenhum e ver o que vai acontecer. Não era para ser isso, assim. Para ser rápido, né? Aqui, a gente tem duas coisas rapidinhas. Eu vou... como é que eu digo? Vou resumir aqui. Alguém que queira depois debater disso, a gente pode sim falar disso. Mas assim, todo mundo diz assim, as cotas não são meritocráticas, ferem o princípio meritocrático. Isso não é plenamente verdade. Ninguém que não tenha nota de aprovação em qualquer concurso, em qualquer seleção, entra pelas cotas. Então, você tem que ter o mérito de ser aprovado. Segundo, você disputa na ampla por nota. Nota é mérito. Você não conseguiu nota para estar entre os classificados das vagas, 2 vagas, mas você tem nota de aprovação. Você já foi aprovado no concurso, então você tem a chance de concorrer dentro de um outro grupo menor. A concorrência dentro desse grupo menor é por nota. Se eu tomei 7, você tomou 7,2, quem entra é você. O dispositivo de funcionamento das cotas é meritocrático. Só para que isso fique claro. E quando as cotas é feita, ela é feita no primeiro governo Lula, ali a gente chega a ser a 8ª economia do mundo. Gente, não se gira dinheiro, não se produz economia, financia casa, carro, compra coisa, viaja. A gente estava viajando, ganhando R$2.000 no mês, se precisava criar renda para uma classe que precisava consumir para o país crescer. Primeiro, então, a gente precisava formar essa classe. As cotas entram também num jogo econômico, político, de desenvolvimento do país. A gente fala isso, as pessoas dizem, mas as cotas foi a luta do movimento negro. Óbvio que foi. Óbvio que foi. Antes de tudo, foi isso. Mas como é que a velha elite brasileira se apropria disso? Não, já que eles vão conseguir as cotas, a gente tem também que usar isso do nosso jeito. Limita ela. O alcance dela foi limitadíssimo. Os concursos públicos burlaram cotas até 2 anos atrás, quando as bancas ficam fortes realmente, quando tem curso para as bancas de
heteroidentificação. Antes disso, as pessoas estavam burlando as cotas brutalmente no acesso àquilo que é mais direto, que é o dinheiro, que é o concurso público. Então, eles deram de um lado, mas eles tomaram de outro. Eles encontraram formas de se apropriar de também. se apropriar disso. E tem também um ponto importante com relação a isso. Existe uma desonestidade de pessoas brancas que entram pelas cotas. As bancas conseguiram barrar, né, muito desses números. Eu participei da primeira seleção, da primeira banca de heteroidentificação, e é um processo que eu pessoalmente vivi como algo extremamente adoecedor, porque pessoas que fenotipicamente não são negras estão ali, né? Eu estava dentro de um processo, existe um rito, as bancas têm um método, a professora Marcelene Garcia, né, que é minha colega no IFBA, a pesquisadora que pensou o método das bancas, é a tese de doutorado da mulher, né, sobre como a gente pode fazer esse processo de heteroidentificação nessa confusão que esse quando se diz, né, no Brasil. Mas esse entendimento ele se dá quando se diz assim, diz respeito a algo que vai trazer alguma vantagem, né? Então as pessoas estavam lá dissimulando, e aquilo para mim, enquanto banca, era extremamente adoecedor, porque depois dali, aquilo ali é falsidade ideológica, você dizer que é uma pessoa e você não ser. Não acontece nada com pessoa que frauda o sistema de cotas. A pessoa frauda o sistema dentro da universidade, passando por todo o rito. Isso aí, né? Precisa ser revisto. E isso é crime. Isso é crime. Né? Isso é crime. Né? A gente via, né, as tensões entre jovens que inegavelmente, inquestionavelmente eram pessoas negras, que elas mesmas entre si questionavam a presença de algumas pessoas que... por mais que a gente tenha toda a complexidade do debate, né, sobre fenótipo no Brasil, pessoas inquestionavelmente brancas, né, concorrem cinicamente ao sistema de cotas, burlam, são barradas na banca, né, muitas vezes emperram o processo seletivo, porque entram com liminar, têm acesso ao jurídico, né? Tem acesso à instrumentação jurídica para impedir, né, o processo de acontecer. Então, assim, esse país, de fato, o Brasil, ele acaba sendo extraordinariamente cínico quando a gente, né, quer pensar as questões da história e do direito das pessoas negras à dignidade humana, né? O direito a ler, a ter acesso à própria história, a poder construir essa história, a valorização das nossas narrativas como experiências que são coletivas, a gente consegue provar isso, mostra isso, cria métodos, desafia a estrutura da universidade com a criação de trabalhos, e aí eu vou trazer logo uma sardinha para o meu caminho aqui de trabalho, que estou fazendo uma tese de doutorado que cria um circuito literário para pensar uma produção literária de mulheres negras. E eu digo que eu só fui acolhida num programa de doutorado com esse projeto porque foi na UFBA. Porque foi com aquele corpo docente e que foi com esse contexto que foi criado pelos colegas negros que vieram antes, e a gente manteve, né, esse estado. E assim, esse estado de luta constante para poder fazer as coisas também é extremamente cansativo, adoecedor, né? Eu não quero mais ter que ficar lutando o tempo inteiro para tudo. Né? A gente tem direito ao descanso, né? Inclusive o respeito por aquilo que a gente produz, né? Então, a produção do seu conhecimento, e que vai abrir frentes para outros que virão. Porque o que parece agora, né? Porque outro dia a gente conversando, aí você falou, Mirtes, às vezes é complexo, né? A pessoa entender que eu estou abrindo essa frente. Então, nem sempre tem todas as outras referências europeias para poder dizer aquilo. Então, assim, isso é um desafio, né? Um desafio, acho que, de vocês dois. Porque muita gente fala, o que é que um acadêmico faz, né? Parece aquela coisa, na nossa sociedade brasileira, a gente fica, ou tem o estereótipo daquela pessoa branca que está no gabinete, que esse é o intelectual, mas que ele não faz nada, ele fica lá, está lá só elocubrando, e que ele não está na vida, né, na sociedade. E eu acho que essa também é uma luta da gente, né, de dizer assim, olha, quando eu escrevo sobre um circuito literário para mulheres negras,
eu estou falando sobre acesso, eu estou falando sobre histórias que nunca foram ditas, Sim. nunca foram feitas, Sobre educação. sobre educação. Porque como professora, não vi esses livros dentro das nossas bibliotecas. Dentro da biblioteca. Então, assim, é um sim. trabalho para a sociedade. Mas isso, quando a classe média brasileira, os políticos brancos, aceitam as cotas, negociam, né? Velho, aceitam não. Eles estavam pensando nesse desdobramento, velho, econômico, material, mas o movimento negro sabia desses Que ia outros chegar esse desdobramentos lugar. todos. A universidade mudou não só porque os nossos corpos estão lá dentro, mas porque nossos saberes entraram com nossos corpos. E aí, essa pequena, porque ainda é pequena, essa pequena revolução que tem sido feita, ela tem transformado o modo de dar aula, por exemplo. O modo dos grupos de pesquisas se reunirem. As pautas desses grupos, As de pessoas, pautas as narrativas dos grupos, construídas coletivamente e individualmente. Os Os projetos modos dos que entram. debates nos eventos, a gente faz Exatamente. roda literária, ou roda para discutir. É uma forma de vida negra periférica que começa a entrar e a mudar o funcionamento da estrutura universitária. Muito pouco ainda, muito pouco. Mas eles temem isso. Por isso eles aceitam a burla, eles jogam, velho, essa burla, por isso eles roubam vaga, porque eles têm medo da transformação que eles não foram capazes de prever, mas que os movimentos negros já sabiam que ia ter. Por isso que desde velho, Abdias Nascimento se briga pela Lei 10.639 e pelas cotas. Abdias, Lélia, todos esses, Beatriz, todos esses nossos militantes históricos sabiam o que isso ia reverberar dentro da universidade, mas a vida, velho, acadêmica, a classe média, os acadêmicos brancos achavam que era, eu suponho que eles achavam que era só vaga para estudar e Era só para dizer que trabalhar chegou. 8 horas por É. dia, entende? E assim, ainda pegando, né, essa reflexão que Jorge traz, né, sobre a nossa entrada na universidade, com nossos modos de fazer intelectualidade, o que incomoda tanto essa classe média, né, essa aristocracia intelectual, né, das universidades, sobretudo das universidades da Universidade Federal da Bahia, né, e que tem um modus operandi, né, para lidar com a universidade que estava acostumada também a não ter ninguém fazendo diferente e nem dizendo, olha, agora precisa ser feito de outra forma, né? Essa minoria, né, esse número pequeno que representa expressamente, e assim, mais cedo a gente falava sobre letras não ser um curso concorrido, né? As licenciaturas costumam não ser cursos muito Verdade. concorridos. E são cursos extremamente sucateados, são cursos que têm acesso dentro da universidade a recursos de forma diferenciada. Então, se a gente para pensar o quanto essa nossa entrada na universidade, né, essa nossa presença tímida, né, enquanto docentes da universidade, a pesquisa do Luiza Bairros, do coletivo Luiza Bairros, é de que 2% ou 1,7% do corpo docente da Universidade Federal da Bahia se autodeclara negro. Subiu um pouco, não foi? Subiu um pouco, mas isso eu tô falando de 2017, né? Acho que agora tá 2. Isso que eu ia Era dizer, agora é 1,7, 2. acho que agora tá 2. Agora é Gente, dois. se a gente pensar em Salvador, se a gente pensar na Bahia, se a gente pensar no percentual de pessoas negras que formam o contingente populacional do Estado, e a gente observa esses números, então, assim, além de tudo, eles subestimavam que o pouco do que nós já conseguimos fazer fosse fazer o barulho, o estardalhaço e o incômodo que a gente tem feito, porque a gente tem incomodado. E a gente está falando muito sobre essa movimentação no campo acadêmico, né? Mas a gente também tem que falar do pós-acadêmico, que muitas dessas pessoas que ingressam estão movimentando a dinâmica do mercado de trabalho e enegrecendo, inclusive, espaços de poder. A gente pode trazer um percentual que a gente acha baixo, mas a gente está, inclusive, entendendo que estamos entrando e levando outras pessoas para poder enegrecer o discurso, enegrecer o espaço, enegrecer a pauta.
e representatividade. Então, uma pergunta nesse sentido, assim, do que intelectual vive? Como é que o intelectual trabalha? A gente fala muito intelectual, o pessoal fica achando... Não é que o pessoal acha que intelectual fica em casa nem no livro, né? Porque intelectual trabalha, né? Vive, trabalha. Inclusive, tem um trabalho árduo, que é o seguinte, ter pensamento crítico. Não, é que e em tempos de muitas telas, isso é É privilégio. porque eu joguei no Google pra poder pesquisar assim, bora, o que é que a gente pode transbordar? E todas as vezes que eu via charge ou movimento de intelectualidade, ficava aparecendo uma pessoa na rede lendo. Então fica parecendo que o intelectual vive só do livro, só da leitura e tudo mais, quando a gente sabe que, no ponto de vista técnico e efetivo, existem outras formas de se viver na intelectualidade. Mas é a partir do livro, mas é a partir do conhecimento. Mas não é você sentada no Claro lendo que você tá ganhando dinheiro. não. Então, no mercado de trabalho, onde é que a gente encontra os intelectuais? Olha, eu tenho uma visão mais aberta sobre o intelectual. Antes de eu falar dela, deixe só eu dizer uma coisa aqui, porque tipo, eu disse que nós fizemos essa movimentação lá na UFBA e eu não citei ninguém. Obviamente eu não estava só, né? Isso. Tinha Silvana Carvalho, Maria Dolores Rodrigues, Luciana Reis, Jober, Pascoal, ou seja, era uma turma grande que estava lá brigando para que essas movimentações acontecessem, sabe? Teve muito mais gente. O intelectual, para mim, é antes de tudo, hoje, assim, como eu penso, o intelectual. E é um tema que eu gosto de pesquisar, eu tenho trabalho sobre. O intelectual, para mim, é aquele que bota o conhecimento, o nome que ele construiu, a autoridade que ele tem dentro de um campo, lá como o Bourdieu falava, a serviço de uma questão pública, mas com coragem. O intelectual hoje é, sobretudo, aquele que tem coragem para dizer o que precisa ser dito. Não é que ninguém saiba certas coisas, muito pelo contrário. Todo mundo sabe muita coisa, mas poder ter a coragem de se comprometer com certas coisas é tenso, é difícil. Aquilo pode custar, nesse mundo neoliberal, às vezes a sua própria sobrevivência, às vezes a sua carreira. Oi, Deise. Ou a sua vida. Ou a sua vida, exatamente. É isso mesmo. Né? Eu lembro, há anos atrás, quando Lívia Natália teve o poema dela censurado Lembra? e Ai. não tinha saído nenhum texto. Por que não tinha saído nenhum texto? Porque era contra a PM. E ninguém quer falar contra a PM. E aí eu falei, porra, ninguém vai falar, eu vou lá fazer o texto. Eu acho que iam falar, mas eu, comprometido com dizer assim, eu tenho que fazer. Aí eu fiz o texto sobre. E o texto voou, foi o texto mais lido do Bahia Notícias na semana, até onde eu soube, nos bastidores. Então, assim, serviu para dizer, e muitos outros textos vieram depois, sabe? Cidinha da Silva fez texto, ou seja, Lívia não ficou sozinha, porque o intelectual negro, ele tem um compromisso com a comunidade. É a coragem de dizer o que é a verdade, não para ele, mas a verdade do grupo. E a verdade do grupo não é ontologicamente afirmada. Não é uma coisa que é verdade desde sempre. É a verdade que vai produzir o bem comum. O que é melhor para todo mundo que mora no Curuzu? Ter saneamento básico bom, segurança boa, transporte público bom, sabe? Foi bom ter tirado os ônibus daqui? Foi por causa disso. Não foi por causa disso. É um consenso do que é bom para a comunidade. É a verdade do grupo. O intelectual negro, eu acho, ele deve negociar com o grupo essa verdade que deve ser defendida e ter coragem para defendê-la, às vezes contra o próprio grupo. E do que sobrevive um intelectual, Jorge? Como é que o intelectual trabalha? Trabalha muito, né, querido? Trabalha igual um bicho, gente. No caso dos dois, que os dois têm editoras. Então estão aí nessa luta, né, da editoria, né, da produção dos livros, de tentar distribuir. Esse é um grande desafio, né? Gente, olha, assim, pegando o gancho dessa perspectiva de intelectualidade aberta, ampla, Funcional, prática, resolutiva. eu tenho
Então, eu tenho tecido reflexões dentro da minha pesquisa de doutorado. Gente, eu tô monotemática, porque minha defesa de doutorado tá perto de chegar. Aí já. Pronto, Aí então, não tem assim, como vocês falar me de outra desculpem, mas eu não tenho mas aqui como a não gente tem que ser monotemática Não. e falar o tempo inteiro dessa bendita Nega, dessa a turma tese, surta, já entendeu? foi. Mas assim, é o que eu tenho observado, né? Eu sou uma professora, eu tenho uma experiência docente desde 2002 em escolas públicas. Então eu vi de tudo, vi alguns governos passarem, eu acompanhei de dentro da escola tudo isso, né? E aí eu ingresso na pós-graduação, depois de quase 10 anos que eu tinha feito a graduação, foi que eu consegui entrar no mestrado, entro no mestrado, estudo, faço doutorado, e aí o meu doutorado, ele é fruto de um imbricamento de um pouco de tudo que eu sou. Como foi que começou a minha pesquisa de doutorado com o Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras? Eu fui com uma amiga que tinha acabado um relacionamento, estava na bad, triste, arrasada. E ela disse, você vai comigo para Flip. Disse, mulher, essa festa literária, de branco, longe. O que, é que você quer fazer lá? Cara, Caríssima. como é que eu vou pagar esse negócio? Já fomos para Longe, lá. cara, Longe, concordo. cara, né? Mas assim, Gente. a gente foi lá observar, não foi, amiga? Fui para Flip em 2016. E, gente, foi uma experiência extremamente violenta chegar numa festa literária. Eu, que sou professora, que tenho uma experiência literária da Bahia, com autoras e autores negros, né? Chegar na Flip e observar nem público, nem programação, não tem pessoas negras, além das pessoas que estavam, não sei se vocês, né? Paraty é uma cidade extremamente colonial. Já, fomos Que em os Paraty. gringos compraram tudo, como eles fazem, né? Compraram tudo, administram da maneira deles, as pessoas negras estão vivenciando o subemprego e por aí vai aquela realidade num lugar paradisíaco, turístico, né? E a Flip é a maior festa literária do país, quinta maior do mundo, e que movimenta um mega cenário literário, né? As festas literárias, o que eu venho defendendo, é que elas são uma grande vitrine, né? Elas são uma grande vitrine do nosso trabalho, mas elas formam público. Eu concordo que elas formam público. Porque a gente tem, por exemplo, na Flip de 2018, Conceição Evaristo com o segundo lugar de vendas da Livraria Travessa durante a Flip. Né? Então, assim, e esse estranhamento na Flip, né, aquilo me incomodou, né? Me incomodou, foi violento para mim estar naquele lugar. E não vem ninguém negro. E não ter debate sobre questões negras. Aí eu tive a felicidade, porque a Flip, ela é uma festa literária que ela tem as suas programações paralelas, e era lá onde nós estávamos. Muito discretamente, eu fiz um curso com Ana Maria Gonçalves, muito de pertinho, né, conversando sobre esse impacto da violência. E eu lembro que na época o caso do assassinato dos jovens do Cabula estava sendo o boom do debate sobre segurança pública na Bahia a partir, né, das declarações que foram emitidas pelo governador do estado. E a relação entre literatura e violência era o debate, né? E aí eu me encontrei ali, encontrei Ana Maria. É a realização de um sonho, encontrar uma autora, né? Conhecer uma autora que eu admiro. Eu disse, não, isso aqui é um espaço que está me mexendo muito. Eu voltei, entrei no doutorado com um projeto que é pensar a nossa presença das mulheres negras nas festas literárias. Sim, muito bom. E aí, com isso, o que é que eu resolvo fazer, Jorge? Achando pouco, tá estudando isso. Eu quero ter uma casa na programação oficial da festa literária. E aí, essa observação que você faz sobre uma demanda da coletividade, e era uma demanda, a presença das pessoas negras na programação vem sendo denunciada há muito tempo, né? O escândalo de Frankfurt, né, que homenageava o Brasil e não tinha nenhum autor negro, a edição da Flica que houve, né, os grandes debates em torno da programação e de quem eram as pessoas que faziam essa literatura durante a maior festa literária do Estado. Então, um locus da minha intelectualidade me levava a pensar que escritoras negras não estavam presentes, pessoas negras não estavam nas programações. E as mulheres negras, sobretudo, naquele momento em que Conceição Evaristo era uma das autoras mais lidas do país, e Submissas Lágrimas de Mulheres é uma das obras mais lidas do país, de mulheres negras,
em diversos rankings que eu fui observando naquele momento, as escolas adotando, as universidades comprando os livros, e aí aquele problema que incomodava a mim, a minha amiga Ana Maria, aí eu encontrei com Conceição Evaristo nessa mesma flip, e ela ficou surpresa que ela disse, olha, esse é um espaço que nós temos que disputar. E até então, a festa literária não tinha homenageado nenhuma autora ou autor negro, imagina, a maior festa literária do país, com mais de uma década de história, Lima Barreto foi homenageado. Homenageado. E ano passado foi... Ai, a autora de... Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis. Exatamente. Foi Maria Firmina. Mas, gente, E a gente teve pela primeira vez, eu não sei se é a primeira vez exatamente, mas a gente teve Curadoria Negra, que é Foi. o centro das feiras, né? A gente tem Curadoria Negra na Flip hoje. Isso é um negócio difícil. Fernanda Bastos. Daqui, menina. A gente foi em uma mesa com ela. Que ela tava Milena lá. Brito. Milena Milena Brito. Curadoria. E tinha o Maurício no ano passado. Eram 3 pessoas, né? Então, esse ano, a Fernanda Bastos e a Milena Brito continuam. Então, é a primeira vez que tinha gente negra na curadoria. Porque a gente fica falando, tem gente preta nas mesas. Mas a curadoria pensa o evento, pensa a ideia. Mais ou menos. Porque assim, mais ou menos. Esse trabalho que eu comecei a fazer, eu invadi as festas literárias com o debate da presença das escritoras negras em todas as festas. Então, eu comecei a incomodar a Flica. Eu comecei a incomodar e perceber que a curadoria negra é contratada por uma equipe que gesta e que coordena um projeto toda branca. E que vai atender a dinâmicas de mercado, sim. E que vai dizer que esse negro eu não quero. Entende? Então, as curadorias uma negras... dinâmica de mercado também, que aí eu chamo a atenção porque é o lugar que eu sempre converso muito com Camila e que é onde nós do Umbu nos posicionamos, que é assim, é a disputa da comunicação, gente. Exato. Comunicação é poder. Não é aleatório essa frase, não. Porque assim, você vai convidar fulano que vai fazer a mesa. Fulano tem que ser interessante para veículo X, porque senão veículo X vai dizer, não tem ninguém legal, porque veículo X não nos conhece. E as grandes Veículo editoras X, também, tá? Sim. E o quê? Não, eu As acho que grandes passa. editoras, né? Ô, As Deise. Eu não concordo com o termo editora independente. Eu não concordo. Eu sou uma editora. Eu não sou dependente nem independente de ninguém. Né? Eu já uso usei, bem pequenas, assim, pequenas. pequenas. Uma pequena que é o que eu editora. sou. Mas independente, porque se é independente, é Não, independente de concordo. algo. E esse algo, na verdade, é o grande esquema. Eu Claro, chamo do mercadológico esquemão, do processo. né? Que no Brasil, por exemplo, as principais obras de pessoas negras estão na mão de editoras de brancos. A gente aqui tocou em questões muito, muito densas. Eu quero falar da sua pergunta, que é o que é que um intelectual vive de quê? Porque não é a mesma coisa, por exemplo, na Bahia e em São Paulo. Completamente diferente. Que um né? intelectual vive. Não. Mas antes eu preciso falar dessas coisas que Deise tocou aí. Que são Pode muito falar. caras. Bora, Ô, Vitória, Ainda, tem- dá tempo, né? Não corta nada. Vitória tá aqui É. fazendo sinal, mas ó, não ligue pra ela não, amigo. A gente Vitória nem é nome pra uma mulher tão linda igual Você a sabia que devia ser ela... Bahia, Você um sabia que ela torce pro Bahia? Diz ela. Mas a gente Oxe, fala, eu como sou é que seu Vitória. pai botou o nome do Vitória? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Ela assumiu aqui que ela torce pelo time errado, ninguém é perfeito. Vamos. Então, assim, a gente sabe, eu nunca fiz curadoria, porque não vou ser chamado para fazer curadoria. Nunca fui chamado Se para eu fizer nenhuma... um evento, eu vou te chamar pra fazer Muito minha obrigado. curadoria. Nunca fui chamado para nenhuma festa literária da Bahia, mesmo tendo 10 anos de atuação direta com a editora e publicações o tempo inteiro, mas nunca fui chamado, né? E, obviamente, que eu sei que há motivos para isso, né? Agora eu fui chamado para Flip. Estou eu, Maria Dolores Rodrigues, Carla, a Cotirene, Denise Carrascosa e Itamar Vieira Júnior. São 5 baianos que eu lembro de cabeça agora aqui, né? O que é uma coisa muito nova. O que é uma coisa que
Eu acho que não acontecia. E, obviamente, que a gente festeja isso. Mas, Sim. obviamente, que a gente se pergunta por que isso agora. O intelectual é isso. Ele está sempre pensando por que Nada vem isso de graça, agora, né? né? E aí a gente tem que pensar que de uns anos para cá, sobretudo depois que a Angela Davis veio, os livros dela foram traduzidos e venderam muito, as obras negras entraram no mercado. E aí as obras precisam dos sujeitos também. E aí a gente teve, por exemplo, no ano retrasado, a Companhia das Letras lançando Oswaldo de Camargo. Saiu agora, não foi? Tem pouco tempo, e todo mundo perguntava, mas será que tem que sair mesmo pela companhia ou não? Mas isso... E as outras editoras pequenas, eu digo para os autores que chegam na Organismo, lancem com a gente, sim. E quando uma grande editora chamar, vocês vão. Porque gente, a disparidade estrutural É enorme, que né? uma grande, como é que diz a editora, pode fazer pela carreira de uma pessoa, a gente não pode. E eu nunca vou prejudicar uma mulher da coleção das pretas, dizendo a ela, não aceite esse convite porque você disse que ia lançar com a gente. Nunca vou fazer isso porque eu não sou maluco, né? Agora, tem que saber jogar. Existe um jogo. Oswaldo de Camargo foi para a companhia, lançou acho que 4 livros, mas ele tem mais 4 na velha editora que acolheu ele, continuou publicando ele, fez ele continuar sendo um autor lindo, que é a Ciclo Contínuo, velha editora negra de São Paulo, com um compromisso muito grande. Ele não largou uma e foi para a outra, ele jogou. Uma vez, Ele negociou. eu vi uma entrevista de Eliana Alves Cruz falando disso. Que ela nunca saiu da Malê. Ela continuou na Malê, que foi onde ela publicou, mas que abrir ela espaço. aceitou. Essa entrevista foi pra gente no Foi, lá no na Du. África. E ela fez assim, eu entendi que eu ia ali, aquele específico é com aquela, mas as outras eu vou continuar, porque Isso. é o abrir do espaço mesmo. E é um jogo. Claro, é um jogo. A gente tem que parar de jogar para perder. É isso. Como diz no Baba, o jogo é jogado. O jogo é jogado até a hora que você não precise mais. Não precise mais. Agora, sobre o intelectual, Daisy, aqui a gente vai falar disso. Assim, de que vive o intelectual? Onde são, que estão, Você que viu fazem. O que comem. Daisy disse aqui, mestrado, doutorado, porque Daisy está na Bahia. Então, economicamente, um intelectual, um escritor, não se mantém aqui de ser intelectual. Isso ou é tão escritor. triste. Não se mantém. Eu, um dia desse, estava conversando com uma boa minha de São Paulo. Curioso, porque uns brothers, outras brothers, eu dizia, mas por que essa pessoa não faz concurso para a universidade? Ela falou, Jorge, você é maluco? Cada palestra dessa deles é 2.000. Pra que ele vai fazer um concurso para ganhar 8.000 no mês, ficar preso lá e não conseguir mais fazer nada? Com DE, que DE prende a gente não consegue fazer mais nada. Eu falei, porra, não sabia. Aí eu falei, isso é mentira. Aí no ano passado eu fui chamado para fazer umas 2 falas em São Jorge, Paulo. eu acho eles que me você vai pagaram. ser o primeiro do Umbu, viu? A gente vai fazer esse negócio. E Vamos eu botar a falei Camila. assim... Vamos colocar ela para poder você fazer as palestras, viu? E eu falei, Mirtes, pô, então... Aí eu fui lá, Camila, falei umas 2 coisas, fui pago, voltei e falei, pô, é disso que o povo vive. Então jogo. tem como ser Claro, tem intelectual no Sudeste. Talvez tenha, né? Eu não estou dizendo que tem, eu não vivo lá, mas as condições não são as mesmas. Então aqui o que resta é ou imprensa ou vida acadêmica. Para o intelectual comer, pagar conta, pagar casa, tem que entrar para a academia. E o funil é minúsculo. 2 vagas em 2 anos. E aí a gente acaba perdendo uma produção intelectual muito grande, porque temos uma imprensa muito viciada na Bahia. A imprensa da Bahia não diz qualquer coisa, você não consegue publicar os textos que quer. E eu tô dizendo que eu já mandei textos e eles, não vamos mandar. Eu já mandei texto para Portal Negro que disse, foge da nossa linha. Foge da linha porque eu tava metendo pau em todo mundo. Então,
Mas aqui no Umbu Não você tem pode, como. viu, amigo? Pode, Pode mandar. então pronto. Porque o máximo que a Então- gente vai colocar é as opiniões são do articulista. Um intelectual negro, então, ele vive de quê? De inventar caminhos de sobrevivência. Acho que é isso, porque é difícil. Ele não tem o direito de ser intelectual só, ele tem que ser outra coisa. Vender quentinha, ser intelectual. Ser professor, ser intelectual. Jogador de futebol, ele tem que fazer outra coisa. Então, aqui na Bahia, nós ainda estamos nesse lugar Estamos. de Você ter concorda, Deise? múltiplas funções. Concordo absolutamente que, acho. por exemplo, eu estou aqui, né? Olha eu, a monotemática, trazendo a tese de Da novo, tese de né? doutorado, bora. Mas é mesmo. isso, pensar que o trabalho que a gente faz com Diálogos Insubmissos, né? Já foram mais de 150 pesquisadoras, autoras, artistas, né? Que teve essa mediação com um público de mais de 10 mil pessoas. E internamente aqui, eu não consigo apoio para fazer, mas a Warner Music Brasil, ano passado, entrou em contato comigo pelo meu Instagram, do Diálogos. Ó, a gente tem um dinheiro aqui para vocês, eles querem se livrar lá das isenções fiscais deles, né? Premiamos essa iniciativa como uma iniciativa negra, proeminente e que merece, e nós fomos premiados com $15 mil, que veio todo bonitinho num contrato para eu fazer uma ação. Aí eu fiquei assim, nossa, eu não sabia nem como lidar, né? Porque a árdua batalha da produtora cultural negra na Bahia é de provar, primeiro, né, que reconhecidamente, o tempo inteiro, o seu trabalho ele é válido de financiamento, ele é válido de imprensa, de ser divulgado na imprensa, ele é válido de ser notado pelas empresas que podem patrocinar a ação. Eu tenho uma ideia que ela se alinha também com a intelectualidade que está disputando o espaço de mercado. Eu quero que as escritoras negras ganhem dinheiro. Eu quero que os meus livros, E essa disparidade, ela é escandalosamente assustadora. Mas eu estou sempre me botando, né? Eu estou sempre acreditando que as disputas de mercado, elas são importantes. E aí eu já trago até um spoiler aqui, que esse ano a gente vai estar na Flip de novo. Casa Insubmissa de Mulheres Negras é a programação oficial da Flip. Parabéns, viu? Eu não sei como vocês conseguem. A gente fica espantado com isso. Eu acho que Deise já abriu, inclusive, Parabéns, Deise. abertura. Tá acabando o nosso programa, mas Deise já deu abertura para a última pergunta, né? Que é isso, quais são os seus trabalhos atuais, quais são as perspectivas, onde é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes? E aí é isso, onde pode saber mais, acompanhar a vida de vocês e o trabalho Comprar de os vocês, né? livros. Comprar os livros, venda os seus peixes agora. O Diálogos começou, né, com essa pesquisa de doutorado. Hoje a gente se constitui como uma empresa, eu sou funcionária pública, então eu tenho uma sócia administrativa, né? Eu sou uma das sócias desse CNPJ, né, dessa formalização, que foi também algo que eu aprendi na prática, né? Tem que formalizar o nosso modus operandi. A gente estava falando isso, não foi mais cedo. De empreender enquanto pessoas negras também é uma outra forma de lidar com isso, mas assim, o diálogo se configura como esse lugar, um lugar de uma pesquisa acadêmica, com esse lugar cultural de fruição, de disseminação de cultura negra e também como esse espaço de empregabilidade, né? Hoje a gente trabalha com uma rede de prestadoras e prestadores de serviço que eu ainda não posso contratar as minhas funcionárias, né, as mulheres, minhas parceiras, e aí agradecer até a elas aqui, que é a Gabriela Neri, que cuida das minhas redes sociais, Tessia Santos, que é minha sócia, Maria Mariana, que é a minha designer, diagramadora, que são mulheres que acreditam também nesse sonho, né? A minha empresa acaba sendo também, e a minha experiência enquanto empresária no campo da literatura, ela está próxima de uma realidade que ela é muito coletiva e dividida com outras mulheres também, né? E muitas outras mulheres que já construíram esse trajeto aí do diálogo, que desde 2017 vem atuando com incomodando, né? Rasurando essa cena da literatura com o trabalho das mulheres negras. Então, hoje nós somos uma editora. Tenho uma grande alegria, Jorge, de ter tido a sorte de encontrar sorte não, né? É sorte. De encontrar no caminho uma parceira, por exemplo, que inaugurou, né, essa primeira obra do Diálogos, que é o Insubmissão Intelectual de Mulheres Negras, que é uma reunião de ensaios de mulheres negras de cada estado do Nordeste sobre
perspectivas futuras de mulheres negras dentro desse contexto pandêmico. É com Nubia Regina, né? É, exatamente. E esse livro, gente, foram uma tiragem de 2.500 livros, que foi patrocinado pela Fundação Rosa Luxemburgo para distribuição gratuita. Então, eu estou distribuindo livros, né? A gente faz as oficinas, manda os livros para as universidades, manda para as escolas. Para mim, já que você está distribuindo. Eu trouxe alguns, a gente pode, né? E quem quiser, inclusive, entra em contato com a Fundação Rosa Luxemburgo, que eles enviam o livro para o endereço. E a felicidade de poder trabalhar no movimento social e empreender com o movimento social, reconhecidamente nesse trabalho aqui, né, no Narrativa Transatlântica de Mulheres Negras, que é uma parceria com o Instituto Odara, a gente publicou textos de mulheres que são professoras, pesquisadoras e estudantes da formação de ativismo que o Odara promove, né? Eu já fui professora dessa escola, que é uma escola de formação para mulheres negras, e a reunião disso num livro, né? São livros coloridos. Eu tenho dito que eu não faço um livro se ele não for um livro bonito, né? Eu tenho disputado esse lugar do direito às imagens, ao papel de qualidade, né? A diagramação que respeite as pessoas negras que não vão conseguir enxergar uma letrinha tamanho número 3 ou 4, né? E por aí vai. Então, Fonte assim, 5, fonte 5. e essa experiência de empreender no campo editorial como uma mulher negra, a minha experiência, eu não conhecia essa experiência que eu tinha, e eu vou fechar minha participação, minha fala, trazendo minha mãe de volta, né? Então, minha mãe, desde muito sempre, nos deu de comer com o trabalho empreendido numa editora, né? E acreditar nisso, né? E ter tido essas tiragens, esses são 2 dos livros, mas a gente já tem uns outros aí, com parcerias importantes, porque a publicação e a edição é um direito que as pessoas negras também têm, né? Enquanto autora, enquanto editora e enquanto leitora. Sim. A gente precisa cada vez mais poder utilizar o livro enquanto tecnologia, né? Tecnologia de acesso, tecnologia de comunicação. O livro é uma tecnologia. E que a gente possa fazer uso dessa tecnologia em prol da nossa comunidade, da valorização dos nossos modos de fazer, também explorando, né, a possibilidade disso estar no livro. Então, Agora eu vou lançar meu livro. vai. Agora Não, você ó, trouxe. vai. Camila, Agora você mexeu. chama vai. de job. Camila, Agora Pegou tá Camila, pronto, porque tá arrumada. eu Agora digo tá a trabalhando. Camila, job. Camila, por que você não publica? Ah, não sei. Eu falo, Não, Camila, por que você não publica? Então, Camila? acabei de te enrolar o Foi. livro editado, agora Tá eu vou dar vendo? seguimento. Tô correndo Pronto. até que Vocês enfim, estão viu? aí, Agora tá vai. todo mundo tá Até gravado, que tá? enfim, Agora vai Tom. sair. Você realmente Agora falou vai sobre a sair. importância. É isso mesmo. Não é só E- ficar lendo, né? Produzir e entregar. Produzir, entregar, e o evento fazer literário, né? Durante muito tempo isso me trouxe insegurança com a minha pesquisa, né? Eu achava que a minha pesquisa ela não era tão importante assim. Eu já ouvi de algumas pessoas dizerem que eu sou uma organizadora de eventos, né? E não entende o que é que está por trás, por exemplo, do quanto isso custou, inclusive financeiramente para mim, né? Eu investi na minha empresa. Eu, enquanto funcionária pública, muitas vezes tive a oportunidade de acessar ou empréstimo, ou pegar o meu 13º, né? E eu não estou falando isso aqui como algo a ser comemorado, isso é Vamos uma parar, vergonha, senão eu né? vou começar a chorar. Por E favor. aí, assim, só para encerrar, né? O acesso ao recurso da pessoa negra, né, produtora, para realização de eventos, para contratação da curadoria, sem grupinhos, né? Sem aquela coisinha, sem aquela panelinha, aquele negocinho, sempre são as mesmas pessoas. E a gente precisa questionar e tensionar, né, esses espaços, porque não tem mais como aceitar. E o evento literário, ele é um espaço de construção de saberes. Hoje a gente já realizou, a monotemática da tese, mas eu estou fechando esse dado ainda, né? E circulação, né? De quantas ações a gente já conseguiu fazer. Gente, uma organização negra de mulheres de Salvador, que já realizou mais de 89 atividades literárias e culturais, não fez pouco, né? Não fez pouco para a circulação, para a educação, para a promoção de cultura, porque a gente sempre tem o diálogo com outras Difusão de linguagens conhecimento, artísticas, promoção do acesso. geração de renda e emprego. Assim. Então, assim, Circulação das obras. e isso, para mim, é intelectualidade. Isso é o que eu estou tentando traduzir numa tese de doutorado. Dia 29 de novembro é o dia, quarta-feira, Protegidas por Oiá. Vamos lá para defender esse trabalho, né? E dizendo que nos é caro o lugar da curadoria, mas nos é caro o lugar da coordenação geral dos eventos literários. Né? Literários. Nos é caro estar nesse lugar do empreendimento do evento literário para geração de emprego e renda de fato. Né? A gente, inclusive, consegue entregar um monte com tão pouco. É isso aí mesmo. As pessoas negras entregam muito com pouco, né? Então, assim, que a gente possa ter oportunidade, inclusive, né?
E você? Oportunidade. Olha, eu tô lançando agora esse livro aqui. O Lancei Mapa de agora, Casa. nesse ano. Ele que vai estar lá na Flip. O Mapa de Casa pela Círculo de Poema e pela Fósforo, ela é editora. E, assim, é um livro que tem me dado muita alegria, assim, sabe? Tem coisas que vieram do nada. Tipo, um vídeo que um cara fez no Instagram, compartilhou o vídeo tem 500 mil de visualizações com um poema. Ele lendo o poema, visualizou o poema, o negócio tem 500 e tantas mil visualizações. Eu tomei um susto, assim, muitas coisas boas vieram com o livro e eu tô feliz. E é um livro que fala sobre um bairro aqui da Liberdade, que é a Travessa Nossa Senhora das Graças, na Perovais, que é onde eu morei a maior parte da minha vida. Depois eu me mudei para o Curuzu. Então, eu estou vivendo essa fase agora de lançamento dos livros. Lancei esse, vou lançar mais um, que é o livro Modernismo Negro, de crítica literária, e em dezembro, isso em novembro, mais ou menos, e em dezembro eu lanço um outro livro de poemas. E sobre isso tudo que Daisy disse, eu não tenho essa, assim, eu não consegui colocar na editora essa dimensão empresarial, assim. Eu não consegui por incompetência, por inabilidade, mas também porque o projeto começou de outra forma, né? Quando eu criei a editora, há 10 anos atrás, eu criei como extensão do meu trabalho intelectual, para visibilizar certo tipo de produção, certos autores, porque há 10 anos atrás a gente tinha 5, 6 editoras assim, que publicavam. Isso. Não tinha lugar para a gente publicar. Hoje são mais de 30, são quase E daria 40 até um outro editoras. episódio de podcast a gente pensar as Daria. condições gráficas para você imprimir livro, para você. Não Ó, se imprime livro aqui na Bahia. Isso. É, Nunca né? imprimi. Não tem Parque gráfico. Não Ixi, tem A palavra é condição parque básica, não tem condição básica, nem ajuda, tipo Egba, podia ter 30% de desconto para os autores básicos, não tem nada. Então, é como eu digo no último texto que eu publiquei, que foi praticamente boicotado, porque eu denuncio coisas das feiras. Sim. E aí, lá eu digo, não se trata só de não haver incentivo. Há um boicote deliberado à produção local. Há um boicote. E isso é muito grave. A produção negra local, ela não é que ela não seja estimulada. Não é que as editoras negras periféricas do Estado não sejam estimuladas. Elas só não são estimuladas, elas também não são estimuladas, como também elas são boicotadas no que elas poderiam render com o mínimo de ajuda. Não tem nada, não é nada pensado, né? Então, a gente fez a editora e lançou a coleção de novos editores baianos, mulheres e homens. Aí, um dia, eu recebi um e-mail de Milena Brito fazendo uma pesquisa, acho que foi para um pós-doc dela, não é? Isso. Não é? Sobre o número de mulheres que você tinha na sua editora. Eu fui lá, contei e tinha 11. Mas a gente já tinha uns quase 30 homens. Aí eu falei, puta que pariu, tô fazendo de novo esta merda. Tô Aí, fazendo igual. porra, fiquei muito, muito, muito triste. E aí, na mesma hora, a gente lançou o selo Das Pretas, que é um selo produzido, uma coleção produzida, editada, dirigida, coordenada, tudo por mulheres negras. As mulheres negras do conselho indicam quem vai sair. A gente não entra em nada, né? E aí a gente já tem 12 livros. 12 livros de mulheres negras, muitas delas inéditas, porque há uma coisa para se diferenciar. Tem gente que eu não sei o que é que pensa, diz assim, somos uma editora negra. Aí outra pessoa diz, somos uma editora negra. E aí, nas pesquisas, surge tudo como a mesma coisa. Não, gente, a editora negra é diferente entre si. Tem linhas editoriais, projetos, conceitos de livro, circulação diferente. Cada editora negra tem sua perspectiva. Tem umas que, assim, enfim, a gente lança
gente que vende latinha. A gente lança dona de casa. A gente lança gente que não é professor universitário, que já tem venda garantida ali. Porque é muito fácil você só ficar lançando doutor, que tem 3 turmas por semestre, que Verdade. aquele livro vai sair. Pegue uma dona de casa e lance, como a gente faz. Poetas, Como a não, gente escritoras fez. e escritores não publicados. Não publicar as inéditas, ninguém quer lançar inédito, então é muito conveniente a Companhia das Letras pegar seu velho Oswaldo com 40 anos de carreira, não sei quantos, mas muitas décadas, com muitos livros, um sucesso, e dizer, vamos lançar o senhor. Massa, é bom, mas quem vai lançar a base? Quem vai lançar o primeiro livro? Que não tem quem compre o primeiro livro. Tem que ser trabalhado. A gente faz isso na das Pretas e nas outras coleções que nós temos. Ai, muito bom. Bom escutar vocês. Bom aprender com vocês. Bom estar aqui. Nós aqui, né? Camila, qual é o episódio aqui que você está dizendo? 48º. 48º. A gente falou de literatura, mas se a gente fizer também um podcast para falar de comunicação, a gente vai encontrar as mesmas nuances, as mesmas dificuldades, mas assim, Precisa ser entendemos. feito, né? Que a comunicação está precisando ser discutida. Pois é, né? a comunicação precisa realmente compreender que não dá mais para nos negar. Eu sempre digo isso. E quando você diz que o intelectual é aquele que tem coragem de falar, e nós, muitas vezes, quando falamos, ou eu ou Camila, a gente sabe que a gente carrega também isso, né? E fala às vezes, não vou chamar Mirta, não vou chamar Camila, não, porque vão ficar falando. E é isso, a gente entendeu que essa temporada que a gente vai falar, a Bahia toda vai falar de Novembro Negro, eu não tenho dúvida que vai falar. Mas eu disse a Camila, mas nós vamos fazer a nossa temporada apresentando quem está em luta por espaço como nós. Nós na comunicação e os nossos convidados na intelectualidade. Então, obrigada por vocês estarem aqui conosco, sabe, falando do dia a dia, explicando esse trabalho e dividindo com a gente mesmo essa luta pelo direito do acesso à informação, e do viver pelo que você acredita, né? Eu que agradeço. Não agradeci no início, eu agradeço no final. Obrigado, Mitch. Mas foi um prazer, assim. Obrigado, Mirtes. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo aí. Uso umbu, como é? Umbu? Não, mas eu queria dizer Ai. o ouvinte do umbu. Queria já o nome do ouvinte. Minha filha, aí são os umbuzetes. 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 Né? E dizer a quem nos ouve aí, os umbuzetes, as umbuzetes, querem publicar livros, querem... Camila. Não, Camila já tá França, certa. já tá certa. Você Gente, agora vai, agora e vai, agora olha, vai. E a gente Mãe, vai agora é fazer, verdade, agora é verdade. A gente vai Isso. fazer o lançamento. Ave Maria. Não, vou fazer. Essa primeira conversa que eu tive foi com uma pessoa que sempre orientou minha vida da produção acadêmica, que foi Luísa Barrios. Falei que ia produzir, e nesse processo tenho me enrolado, Tem que tenho me publicar. afastado, Tem que mas publicar. agora tá pronto. É uma característica nossa isso, não é sua. Deixa eu te não. dizer, A gente eu Meu filho tem acho- 6 anos, eu eu tava acho- grávida. Olha, eu acho que eu vou publicar minhas crônicas que eu não mostro pra ninguém. Então bora, As bora. que Agora vão- vai, agora vai. As que vão me fazer ser cancelada na comunicação da Bahia. Eu vou publicar. E esse lugar, então é bom. ele é importante porque, assim, tem um dos projetos do Diálogos, que é o Dialoguinhos, né? Que a gente vai pra escola. Eu não tinha entendido a dimensão do que é você pegar Cidinha da Silva, levar pra escola e aquela criança poder projetar em si mesma a Esse imagem de uma podcast é escritora. inimigo do fim, hein? Desculpa, é porque eles estavam rindo ali, eu não segurei. Mas eu falei o quê? Disse que acabou, começa de novo. Eu não falei, Mas, de novo. gente, Mas olha, vamos David, acabou. sabe o que foi? Eu ri delas dizendo assim, a gente fala muito. Aí eu falei, elas nunca ouviram deles falar. Aí eu falando, não, meu Deus. Coitada. Mas olha, Não, deixa ela terminar a frase infelizmente, dela, é verdade, vai meu cortar Deus comigo. do Não, mas céu. assim, do quanto estar na escola pública, né? E da criança, a gente, com o trabalho da gente pode trazer outras projeções de futuro para as crianças, né? Eu nunca conheci um escritor em toda a minha vida escolar. Eu nunca vi um escritor. Eles gostam de ver, né? Gostam de ver e eles estavam pedindo autógrafo na camisa para ela. Adoram. Sabe? Então, assim,
As crianças negras, elas têm direito a poder imaginar esse futuro que a gente, né, vem labutando para poder, eu não gosto muito da palavra sedimentar, né, mas assim, contribuir com essa construção dos nossos acessos a esse lugar, né, a esse lugar da intelectualidade e de poder dizer o que é que você quer ser quando você crescer. Eu quero ser escritora, porque teve a referência, porque viu lá, né, porque vivenciou a experiência. Inclusive, mais outro spoiler aqui só para terminar, mas a gente também está querendo publicar as crianças. Dialoguinhos. Publicar as crianças, né? Publicar, a minha sócia tem uma filha, né? Que vivencia a experiência de ser uma criança atípica, né? Autista. E como a gente consegue lidar, por exemplo, com a leitura e a pessoa com deficiência. Enfim, eu acho que a gente vai se desdobrar para mim. Preciso só Ela citar falou que uma vai ter que coisa. voltar e depois disso vai ter que Poxa, voltar Preciso mesmo. mas- citar só uma coisa, que a minha sócia, Fernanda Santiago, coordena uma coleção que é feita por criança. Tem 2 livros, eles desenham, escrevem alguma coisa. E aí o livro, feito por criança de 7 anos, 8 anos, eles ficam loucos no lançamento. A senhora vai publicar, muito tá vendo? bom. Eu vou não, vou. Agora a gente vai acabar essa Minha filha conversa aqui, vai porque eu fechar sou tudo. dessas, ela sabe, eu vou fazer da vida Não, dela daqui um até inferno. carnaval a gente vai lançar, a gente vai conversar melhor nos bastidores aí, vai resolver tudinho. Gente, agora pra eu não Parabéns. esquecer, esse episódio teve um patrocínio, Camila França. Você fica aí trabalhando, tá vendo? Porque se quiser nos patrocinar, você sabe que a gente sempre quer. E nós tivemos o patrocínio da Resenha Burger, que fez aqui a alegria da galera, viu? Então todo mundo é @Resenha Burger pra poder seguir. Os convidados vão ter o prazer de desfrutar um pouco do que eles mandaram agora depois do Aê! programa. Porque a gente gosta de conversar, mas a gente também gosta de comer, né? Aqui, você sabe, né? Roda de preto tem que ter comida. Gente, obrigada. E você que ficou com a gente até o final, segue a gente nas redes sociais, @umbu_comunicação. E @Portal Umbu, viu? Pra poder você ter notícias afrocentradas, antirracistas aqui na Bahia. E @Diálogos Insubmissos e @Editora Diálogos Insubmissos também, tá, gente? Também. E Jorge Augusto Arquivo Pessoal e Velha Editora Segundo Selo. Isso Pronto, aí. obrigada, valeu, gente. gente.